Felipe Martins teve um novo pedido de soltura negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele rejeitou, então, mais um pedido de soltura do assessor internacional da presidência, durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele foi alvo daquela operação da Polícia Federal, Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. Martins está preso desde o dia 8 de fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes argumentou no despacho de prisão que Martins saiu do Brasil a bordo de um avião presidencial em 30 de dezembro de 2022 e que ele estaria, então, com o presidente Jair Bolsonaro quando Bolsonaro saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Conforme a defesa de Martins, o ex-assessor não deixou o país naquela data, isso porque, de acordo com bilhetes de uma companhia aérea, ele teria se deslocado para Curitiba. Marco, a gente já comentou muito essa situação, porque trata-se mais uma vez, né, de uma prisão que foi baseada em denúncias de jornalistas e que depois a Polícia Federal ainda não teve nem a decência de checar as informações. Simplesmente acredita em uma reportagem, vai lá e prende. Parece que a imprensa, esses jornalistas, eles vivem ali como assessores mesmo, né? Assim como o Ministério Público apresenta uma denúncia, aí a justiça vai lá e acata. Os jornalistas de hoje em dia estão fazendo essa função. E a Polícia Federal, que é mais grave, não investiga, simplesmente vai lá e prende. Então, Berenice, o cenário é caótico, né? Então a gente tem um injustiçado, ou melhor, milhares de injustiçados e perseguidos. E daí você tem... Lembra a galera da Revolução Francesa? Tem uma galera... Não só a Revolução Francesa, né? Revolução Russa, todas as revoluções sanguinárias do século XX, século XIX. Você olha para aquilo e fala, tem gente que é doente mental. Tem gente que olha para o cara sendo decapitado, o senhor de idade, a menina, a mulher, a tia, olha para a pessoa subindo a escadinha para colocar a cabeça na guilhotina. E acho que tem uma turma da imprensa que chega mais perto para tentar receber aquele jato de sangue depois que a cabeça é ceifada, que é arrancada, que sai um jato de sangue, né? E tem gente que ama isso. Tem gente que tem um prazer visceral em ver pessoas inocentes, sem julgamento, serem aniquiladas, torturadas, sequestradas, aprisionadas. Então, a imprensa está fazendo esse papel hoje, né? A imprensa está se refestelando. Vamos lá, vamos destruir os bolsonaristas, esse bando de gente... O que a gente pode falar? Falar tudo, né? Genocida, odioso, racista, misógino, fascista. E daí você tem o sistema, né? O sistema é um moedor de carne humana. Ele tá moendo carne. Tá moendo carne. O cara que tá com a tornozeleira, ele tá preso. Sim. As pessoas que estão em casa assistindo a gente, que tem medo de falar do Alexandre de Moraes, que tem medo de fazer um post marcando o Alexandre de Moraes no Twitter, no X, estão aprisionadas. Na própria cabeça delas. Então, isso é o sistema ganhando. Aí a pergunta que eu faço para você é, nós estamos fazendo o nosso papel, a gente está denunciando abusador aqui, a gente está denunciando a falta de devido processo legal, a aniquilação do Estado de Direito, a subversão total do Estado de Direito. Mas aí eu olho para pessoas que se elegeram junto com o Bolsonaro e que se reelegeram com base nesse apoio que o Bolsonaro deu. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.
E eu não vejo isso. E daí, esse tipo de gente que eu acho que tá do meu lado, mas na verdade a gente presume que tá do nosso lado, mas parece que eles estão no campo do adversário. Essas pessoas me incomodam mais do que bolos batendo palma para doido dançar, né? Do que a Natuza Neri, Andréa Sadi, Miriam Leitão fazendo esse serviço sujo que eles fazem. E daí isso tem nome, né? Essas pessoas têm nome. Senadora Tereza Cristina. Né? Você tem... Eu vi um lapso do Marcos Pontes quando ele participou da Comissão de Segurança. Mas não é o suficiente, Marcos. Você está no Senado. Entendeu? Resistência é resistência porque todo santo dia... Se isso tivesse acontecendo com um esquerdista, pelas mãos de um ministro do Supremo, tinha gente acorrentada na Praça dos Três Poderes. Revista Fórum, Brasil 247, ICL. Essa turma não ia esquecer isso daí, não. Iam fazer um pandemônio, um escarcéu em torno disso. Mas aí eu continuo olhando para o lado. E do nosso lado, os nossos aliados, os governadores frouxos, estão quietos. Aí você fala, ai, Marco, aí vem uma galera que, pô, sabe, adoro, tem gente que me segue, que gosta, mas acha que eu pego muito pesado quando eu falo disso. Ai, Marco, pelo amor de Deus, o que o Tarcísio tem a ver com isso? O que o Tarcísio tem a ver com o quê? Com liberdade de expressão? Então, o cara é governador do estado, que é o segundo maior orçamento depois da União, tem um poder de mobilização gigantesco, tem uma influência gigantesca na opinião pública, e você está justificando o silêncio dele? Com base no quê? Ah, Marco, porque no bastidor ele está costurando. Quem te falou isso? Foi um assessor dele? Foi um amigo dele? Ou você está presumindo isso? E agora me explica, isso daí está revertendo em algo positivo ou negativo nessa luta contra a tirania do Supremo? A gente acabou de falar a primeira matéria aqui, segunda matéria. O Barroso querendo aniquilar o Felipe Martins, Alô dos Santos, Elon Musk. A pretensão dos caras, a régua dos caras aumentou, não abaixou. Os caras querem mais perseguição e mais autoritarismo e mais gente sendo perseguida. As condenações do 8 de janeiro continuam. O moedor de carne tá ligado, irmão. O que tá acontecendo, então, no bastidor aqui, que eu não tô entendendo? Você vai esperar mais pessoas serem presas para daí eu conseguir te convencer que não tem bastidor? Difícil. Difícil mesmo, Marco. Agora, o que chama atenção é porque se a Polícia Federal não foi atrás de provas, a defesa do Felipe Martins, eles apresentaram provas, né? Eles recorreram ao órgão que é responsável pela lista, né? Eles têm a lista da entrada dos estrangeiros na data. Isso foi comprovado, não tem o nome do Felipe Martins. E por que o ministro Alexandre de Moraes insiste em mantê-lo preso? O que passa, pelo menos na minha cabeça, Max, que eles querem fazer o mesmo que eles fizeram com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Tentar cavar, de repente, uma delação que até hoje o próprio advogado dele fala que não é delação. Né? E tem que passar um tempo, né? Parece que o Alexandre de Moraes tem essa ideia, assim, não, tem que ser no mínimo 4 meses. Se não ficou 4 meses, não pode sair. Isso é tortura, tá? Você pergunta para qualquer jurista meia tigela, o cara vai falar para você. Né? Não tem precedente, não tem previsão legal de nada. Código de processo penal, Código Penal, nada. Legislação especial, zero. Isso é tortura. Isso nunca existiu. E para qualquer esquerdista que tá vendo a gente aqui, o pessoal usa a Lava Jato como referência. Ah, não, porque na Lava Jato, isso nunca aconteceu na Lava Jato. Nunca. Né? Pode entrevista o Deltan, entrevista qualquer um da Força Tarefa da Lava Jato. Nunca aconteceu. Isso é tortura da mais cruel que existe. Para arrancar uma pseudoconfissão, né? Porque o Felipe Martins é essencial na narrativa deles. Sim. É o cara que, segundo eles, pegou a minuta e levou para o Bolsonaro. Isso. É isso que eles querem. Exatamente. Acabar. E aí, ou seja, a Polícia Federal, né, faz uma acusação, né, faz uma afirmação de que ele teria ido
na comitiva e que teria conseguido entrar lá sem registro na alfândega. O Alexandre de Moraes usa isso como argumento para a prisão preventiva. Eles não conseguem provar, porque é disso que a gente está falando, né? Eles não conseguiram provar que o Felipe Martins saiu. Então, se não conseguiu provar, acabou. Não dá para usar isso como argumento. Agora, o Brasil é tão maluco que o cara tem que provar que ele não foi. Ou seja, o ônus da prova ficou para quem está se defendendo. E aí eles botaram agora nesse recurso um documento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, mostrando que ele não foi. E nem assim resolveu. Então, assim, é tudo trocado, é tudo trocado. A situação é muito grave ainda, gente. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E por que mantê-lo preso também, né? Ele pode atrapalhar em quê nas investigações? Tem que ter um motivo para ele estar preso. Ele ainda nem foi, ele não foi julgado, né? Não, não tem nem denúncia. Então, não tem nem denúncia ainda contra ele. Totalmente ilegal e imoral.